Obrigado vocês, podem sentar. Graça e paz. Glória a Deus. Já falou com a pessoa do seu lado, irmão? Eita glória, sua oportunidade de manter comunhão. Aleluia. Fale com de um lado, do outro, da frente, de trás. Mantenha comunhão. Amém? Amém? Já ensinei isso aqui várias vezes, que um dos motivos de você vir à igreja é justamente você comungar. Então, se você vem à igreja e você não consegue comungar com seu irmão, está faltando algo em você, na sua vida cristã. Amém? Amém? O congregar é exatamente para você comungar, para você conviver com outros irmãos. Amém? Não é só, a igreja não é só um lugar onde você vem para receber uma palavra de Deus específica ou somente ofertar o seu culto, mas também é um lugar de você manter comunhão. Amém? 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 Glória a Deus. Irmão, hoje eu queria falar sobre o poder transformador do Evangelho. Amém? Vou convidar você para mais uma viagem comigo. Eu sempre gosto de brincar com isso, porque eu sei que às vezes, especialmente no começo algumas ministrações minhas, é meio que uma viagem, a gente dá uma passeada para chegar em algum lugar. Mas eu quero incentivar você a ficar comigo, atento, amém? Amém? Fique atento, com paciência, vá recebendo com mansidão a palavra, como nosso pastor gosta sempre de lembrar. Os nossos pastores já vão estar aqui na próxima terça, né? Terça-feira já estão de volta conosco. Mas eu quero que você fique comigo, me acompanhe, porque hoje é o dia de Deus tirar, derrubar as distrações. E se alguma coisa estava impedindo o seu crescimento em Deus, irmão, eu quero dizer que hoje é a noite em que os pesos vão sair e você vai voar. Amém? Hoje é o dia que Deus vai sacudir você. Amém? Não sou eu, mas Deus vai sacudir você. Amém? Glória a Deus. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Atos, capítulo 17. Aleluia. Nós vamos ler a partir do versículo 16. Atos capítulo 17, versículo 16. Deus é bom, irmão. Amém. Aleluia. Quantos sabem que o Evangelho é o poder de Deus? Amém. O Evangelho é o poder de Deus, irmão. E ele é o poder de Deus para salvar. E salvação implica em transformação de vida. Amém? Salvação é transformação de vida. Salvação é espírito recriado. Salvação é natureza trocada. Você tira a sua natureza e recebe a natureza de Deus. Amém? Amém? A Bíblia, para ilustrar isso, o apóstolo Paulo diz que nós fomos enxertados na videira, ou seja, enxertados no Senhor. Significa que nós éramos de uma outra espécie, mas quando nós fomos enxertados nele, nós vamos produzir os seus frutos. Amém? Então isso é transformação da natureza. O Evangelho, irmãos, ele é o poder de Deus para lhe salvar, e isso implica dizer que Deus vai transformar você por dentro, para que você transforme o exterior. Amém? Deus tem um plano, um projeto individual para cada um de nós aqui. Mas esse projeto individual, ele está contido num projeto coletivo. Amém? Amém? É por isso que é importante você cumprir o seu projeto individual, para que o projeto completo de Deus também seja completamente feito. Amém? Glória a Deus por isso. O apóstolo Paulo aqui chegando em Atenas, a capital da Grécia, ele estava esperando lá Silas e Timóteo. Amém? Ele pediu que fosse chamar para eles irem até ele.
E enquanto ele esperava em Atenas, acontece um caso muito curioso, e eu quero que você me acompanhe nessa leitura para a gente entender como o evangelho ele é estrondoso, escandaloso, amém? O evangelho ele é escandaloso, amém, irmão? E aqui o versículo 16 de Atos capítulo 17 diz o seguinte: enquanto Paulo os esperava em Atenas, esperava quem? Silas e Timóteo. O seu espírito, o espírito de Paulo, se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Vocês estão entendendo isso? Ele estava inquieto, o espírito de Paulo estava se revoltando dentro dele por conta da idolatria, amém? Que era muito forte, muito pesada. Atenas, apesar de ser a capital da racionalidade, a capital do intelecto, da filosofia, já nessa época de Paulo, e a gente vai ver isso mais na frente, ele estava incomodado, porque em meio a toda essa racionalidade, a idolatria imperava. E a Bíblia diz que o espírito dele ficou incomodado, revoltado com isso. Aí o versículo 17 diz: por isso ele dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias. Essa expressão do todos os dias é porque provavelmente a sinagoga eram aos sábados, os dias que eles se reuniam, amém? Os judeus. Mas ele não estava satisfeito em alcançar só os judeus, ele queria pregar para todo mundo. Preste atenção, irmão, Paulo estava aqui numa missão completamente maluca. Ele chegou na cidade de Atenas, uma das maiores capitais do mundo naquela época, e ele queria mudar a cultura da cidade. Uou, pare para pensar um pouquinho. Ele estava incomodado com a idolatria, que era algo cultural, mas ele queria, numa breve passagem, modificar toda a cultura de uma cidade. Isso é completamente maluco, irmão, se você parar para pensar. Se você pare para pensar aí num lugar, eu não vou falar um exemplo para poder não atingir religião de ninguém, mas raciocine aí, você chega numa determinada cidade e lá você sabe que a religião tal, ela é muito forte. E lá tem aquelas práticas que você sabe que Deus abomina. Agora imagine você numa passagem, no tempo em que você esteve lá, eu não vou arriscar aqui falar quanto tempo Paulo pretendia ficar em Atenas, mas vamos supor que fosse 1 mês, 2 meses, 5 meses. Você já imaginou você pensar em modificar toda a cultura de uma cidade só porque você passou por lá? Por que Paulo se dispôs a isso, irmão? Porque Paulo cria no poder do evangelho. Ele era maluco o suficiente de acreditar que o evangelho de Cristo era suficientemente poderoso para transformar a cultura em sua volta. Preste atenção, irmão, preste atenção. Paulo sabia que o evangelho não era só poderoso para salvar as pessoas individualmente, para transformar a vida de um homem. Amém? E ele vai falar lá em Efésios capítulo 4, ele vai dizer: olha, por isso aquele que furtava não furte mais, não conte mais mentira. Amém? Vocês foram transformados, vocês estão em um outro nível, ninguém aqui é devedor à carne mais. Mas ele estava dizendo: olha, eu vou pregar todo dia na praça se for possível, porque eu acredito que esse evangelho vai mudar essa idolatria nesse lugar. Tem gente que costuma dizer bem assim: cheguei num tal lugar, o ambiente é pesado. O ambiente é pesado, muito pesado o ar. Vocês podem me dar retorno, por favor? O retorno sumiu quase que completamente aqui. O ambiente é muito pesado. Você sente na atmosfera. Irmão, eu vou dizer para você, eu fico indignado quando o crente fala isso para justificar que não foi para aquele lugar, ou que saiu, ou que nunca mais voltou. Eu quero dizer para você que se o ambiente é pesado, é mais um motivo para você ir para lá. As portas do inferno não vão prevalecer contra mim, contra você, irmão, contra a igreja. A gente precisa avançar exatamente onde os territórios estão tomados. Você não tenta tomar território pacífico, irmão. Você tem que tomar território dominado pelo inimigo. Você está entendendo isso? Conquista é tomar exatamente aquilo que está na mão do diabo. E Paulo diz: olha, eu vou pregar na sinagoga aos sábados, mas todo dia eu vou ser uma voz naquela praça. Quase que unanimidade, uns comentaristas bíblicos, historiadores acreditam que Paulo, eu continuo sem retorno, se eu continuar sem retorno eu vou falar mais alto. Paulo,
ele escolhia a rota da viagem dele estrategicamente. Então quer dizer o seguinte, que Paulo, quando ele escolhia uma cidade para ir lá pregar, eram cidades que as outras cidades eram satélites dela. Por que isso? Porque isso ia facilitar implantação de igreja e envio de missionários. Amém? Ele usava a cabeça, pensava nas cidades pelas quais ele ia passar, e ele dizia: olha, vou lá, porque se eu implantar uma igreja aqui, eu consigo pregar os irmãos assim, 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 e vou facilitar. Naquela época, irmão, não tinha WhatsApp, não tinha telefone, não tinha carro, não tinha moto, não tinha avião. O cara tinha que andar de pevete, de jumentinho, quem não tinha muito dinheiro. Quem tinha muito dinheiro, de cavalo, de carruagem ou de navio. Amém? Então ele precisava ser prático para poder conseguir espalhar o evangelho. Você está aqui? Glória a Deus. Aí a Bíblia continua aqui, versículo 17. Por isso dissertavam na sinagoga entre os judeus, gentios, piedosos também na praça todos os dias, entre os que se encontravam ali. Ao 18. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E aqui é interessante você entender o seguinte: essas duas escolas de filosofia, eu não vou adentrar, me aprofundar, até porque não teria tempo da gente falar sobre isso, filosofia grega, mas essas duas escolas acreditavam mais ou menos no seguinte: um acreditava que os deuses, eles não estavam nem aí para os seres humanos, nem interferia na vida dos seres humanos, certo? Amém? E a outra escola, os estoicos no caso, acreditava que Deus estava em tudo, ele era a alma do planeta, a alma da natureza. Então ambos pregavam que você tinha que buscar a felicidade. Só que os estoicos acreditavam que, inclusive, os limites morais eram uma maneira de você ser mais feliz, com limites morais, buscar essa felicidade. Já os epicureus, eles acreditavam que você tinha que buscar a felicidade pelos prazeres do mundo mesmo, né? Evitar a dor, o sofrimento, a tristeza e mergulhar nos prazeres do mundo. Amém? Amém? Isso revela para nós uma coisa que eu já disse aqui outras vezes: a cabeça das pessoas no mundo sempre são influenciadas por alguém. Algum filósofo lá atrás já pensava isso. As pessoas não sabem, ficam repetindo, vivendo como tal, sem conhecimento completo. Amém? Isso não se dá conosco, porque a nossa mente é a mente de Cristo. Amém? Mas eles acreditavam isso. E tem muita gente que vive assim até hoje, não é isso? O pessoal diz bem assim: é viver intensamente. Viver intensamente. E buscar a felicidade dessa maneira, porque para eles os deuses não estavam nem aí. E aí Paulo chega no meio dessa galera, e lá eles tinham um lugar. Deixa eu ler de novo, porque eu confesso que eu não lembro de cabeça o nome do lugar. Lembrei. O Areópago. O que é o Areópago? Era um lugar onde eles discutiam filosofia e novas doutrinas. Eles sentavam para debater. Não era um lugar de autoridade, de julgamento, nem nada disso, uma autoridade civil, mas era uma autoridade intelectual da época, se juntava naquele lugar para discutir filosofia. Atenas funcionava assim, amém? A organização de Atenas se dava assim. E aí o apóstolo Paulo chega no meio dessa galera, e eu fico pensando, irmão, pare para raciocinar comigo. Paulo deve ter dito, lá em Corinto ele escreve que se fez de louco para os loucos, sábio para os sábios. Ele deve ter pensado: como é que eu vou alcançar esse povo? Um povo que se acha tão inteligente, tão sábio, que entende tanto de filosofia, mas os camaradas são idólatras até a raiz. Como é que eu vou quebrar isso? Como eu vou chegar lá? Mas o apóstolo Paulo, irmãos, foi escolhido por Deus por um motivo. Ele tinha a capacidade de falar com qualquer sábio, qualquer autoridade. Paulo tinha conhecimento jurídico, poético, literário, histórico, judaico e conhecimento, já falei, jurídico, conhecimento das leis. Tanto é que ele se defende sozinho, ele não precisava de advogado, se você for observar o julgamento de Paulo. E Jesus, quando chama Paulo, ele diz: olha, eu vou mostrar para ele o quanto ele vai precisar sofrer no meu nome. Jesus sabia quem ele estava recrutando naquele momento. E o apóstolo Paulo chega aqui no versículo 18, aí ele diz que os filósofos começaram a perguntar: o que quer dizer esse tagarela? Tagarela aqui, na verdade, a tradução literal seria catador de semente. Por que catador de semente? Catador de semente era uma expressão que eles usavam
para pessoas que tinham um pouco de conhecimento, por isso as sementes, de cada coisa, mas eram conhecimentos que não eram coesos aos ouvidos deles. Ou seja, não fazia muito sentido, vocês estão entendendo? Tinha algumas lógicas separadas, mas não entrava na cabeça deles. E o grande problema se dava aqui porque Paulo estava falando sobre Jesus Cristo como um Deus, até aí tudo bem, e falando de ressurreição dos mortos. Para eles era muito esquisito, irmão. Aí o versículo 18 ele diz: e outros, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. 19, então tomando consigo, o levaram ao Areópago. O Areópago, que é o que eu falei já, a reunião de intelectuais, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas, posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas. Queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que vos anuncio. Ele achou a brecha, ele encontrou um meio de chegar. Amém? Esse é exatamente quem eu estou anunciando: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana, para habitar sobre a terra e a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Deixa eu explicar um negócio para você. Paulo estava tendo que explicar a criação do mundo, a queda do homem e a redenção por meio de Jesus Cristo. Irmão, não é fácil. Mas a principal mensagem que Paulo passa aqui é o seguinte: sabe qual é o problema com a idolatria de vocês? É que Deus não pode ser colocado dentro de uma caixinha. Agora eu vou trazer para a nossa realidade, tá certo? Amém? Agora a gente vai começar a chegar em algum lugar. Sabe por que Paulo diz isso? Sabe qual é o grande problema da idolatria? Às vezes a gente compreende idolatria só por uma imagem de escultura ou algo desse tipo. Mas sabe, irmãos, a idolatria na verdade é aquilo que distrai o homem da busca pelo Deus verdadeiro. O homem em si mesmo, eu e você, somos incompletos em nós mesmos, na nossa humanidade, na nossa carnalidade. A gente é incompleto. A gente precisa buscar completude em Deus. A gente precisa puxar isso de Deus, se alimentar, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, o quê? Agora preste atenção que ele diz, não viverá, quer dizer que é uma continuidade, ele está falando de necessidade constante, não só de pão viverá o homem, ele precisa estar comendo da palavra de Deus, ele precisa estar se alimentando dessa palavra de Deus. Irmãos, tem gente, você deve conhecer gente assim, acredito que ninguém aqui faz isso. Se você faz, preste atenção no que eu vou lhe ensinar agora. Quantas vezes a gente chega na casa de algumas pessoas que se consideram religiosas e está lá o Salmo 91 aberto? Quem já viu isso? Você chega lá na casa, está o Salmo 91 aberto, aí você vai perguntar à pessoa, por que o Salmo 91 está aqui aberto na sua casa? Aí a pessoa vai dizer, não, é para espantar o mal, o mal olhado, a inveja, o diabo. Aí eu digo, horas, mas o diabo citou o Salmo 91 quando tentou Jesus no deserto. A Bíblia diz que ele chegou para Jesus e disse assim, olha, se jogue daqui, porque está escrito, dará a ordem aos seus anjos para que não tropeces. Não é assim? Não é assim? Isso está escrito onde? No Salmo 91. Amém? O diabo não tem medo, irmãos, do que está escrito no Salmo 91. Ele tem medo que você viva isso. A Bíblia fechada na sua estante, irmãos, não vai abençoar a sua casa. Eu falei isso durante a eleição, então agora eu me sinto muito mais confortável para falar de novo. Não é o seu voto num candidato dito cristão que vai abençoar a sua casa e proteger sua família do mal.
Porque tem um monte de gente, irmão, que vem para a igreja durante anos, que vota nos candidatos que se dizem cristãos, mas a família está uma bagaceira. Por quê? Porque ele mesmo não busca da fonte, daquele que verdadeiramente pode proteger a sua família. Quer um presidente pró-família, mas não consegue ser o presidente da sua família. Irmãos, o Espírito Santo, a unção que você recebe aqui, não é para ficar impregnada numa foto, num vídeo, na roupa que você veio vestido. A unção que você recebe aqui precisa ser alimentada e aumentada na sua casa. Deus não pode ser colocado numa caixinha, irmão. Deus não pode ser colocado numa pessoa. Não é tia Cássia que vai fazer você ser um crente bom. Não é o pastor Fábio, nosso pastor, que vai fazer você ser um crente bom. Eles são instrumentos de Deus para isso. O que vai fazer você ser transformado, entrar na vontade de Deus, experimentar o que Deus quer fazer na sua vida, é você se submeter ao que Ele diz. É você se expor à palavra de Deus. Você precisa se expor. Você precisa decidir tirar as máscaras e viver o evangelho de verdade. Você precisa mergulhar no que é pregado aqui, irmão. Trazer a família no domingo, o crente domingueiro. Eu gosto sempre de dar o exemplo de Jailson, porque ele disse que era um crente domingueiro. E eu brinco com ele, outro dia eu estava dizendo para ele, eu disse: Jailson, você é a minha esperança. Toda vez que eu lembro do seu testemunho, eu tenho esperança de um monte de crente velho que não entendeu que um dia chegou para você. Você estava na igreja há muito tempo, mas entendeu que a sua participação era rasa, o seu pé estava só no raso, molhando os dedos dos pés, e você disse: não, eu vou para o lamarão e agora eu vou mergulhar, e você entrou de cabeça. O evangelho é para ser vivido intensamente, irmãos, porque Jesus não morreu de qualquer jeito. Ele não morreu só um pouquinho, Ele não derramou só um pouquinho do seu sangue, Ele deu todo o seu sangue, toda a sua vida. Ele foi até o fim, até o talo, irmão. Isso é o evangelho. O evangelho é quando Jesus disse: aquele que não deixar pai, mãe, irmãos e filhos e filhas por amor de mim, vai receber 100 vezes mais ainda em vida. O evangelho precisa ser vivido intensamente. Não existe meio evangelho. Não existe meio cristianismo. O apóstolo Paulo diz, estava conversando ontem com o pastor Aleph, nas nossas profundas conversas, o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 6, ele vai dizer: ofereçam os seus corpos como os seus membros, os membros dos seus corpos como instrumentos de justiça. Preste atenção, irmão. Você sabe o que é oferecer os membros como instrumento de justiça? É você estar diante de Deus disposto a operar aquilo que Ele quer operar. Significa que você tem que ser a mão de Deus para curar o enfermo. Significa que você tem que ser a boca de Deus para dar resposta a quem precisa. Você precisa ser os pés de Deus para chegar onde Ele não pode chegar fisicamente. Ofereça os seus membros como instrumento de justiça. Você não tem como oferecer a Deus, irmãos, os membros como instrumento de justiça, se esses mesmos membros estão sendo oferecidos ao diabo lá fora. Você não pode pegar a carne que você sacrifica a Beelzebu e sacrificar ela a Deus. Não tem como servir aos dois. Você não pode, irmãos, dizer: eu fui salvo, redimido, e por isso eu vou sentar no meu lugar e vou vir à igreja uma vez por semana, 2 vezes por semana, e assim está ótimo porque eu vou para o céu e está tudo tranquilo, resolvido na minha vida, e de vez em quando vai chegar um profeta lá, eu vou chorar, eu vou ficar emocionado e algo vai acontecer na minha vida a partir daí. Não, não vai, irmão. Não vai, irmão, você vai ficar um anão espiritual. Você nunca vai experimentar o que Deus tem para você de verdade. Você vai ficar vulnerável às armadilhas do diabo. Você quer ver um exemplo? Abre em Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2, versículo 1 ao 3. Preste atenção. Hebreus 2, do 1 ao 3.
Diz assim: por esta razão, e essa razão que ele está justificando é que no capítulo 1 ele começou a explicar que Jesus era soberano sobre os anjos, amém? Aí ele diz assim: importa que nos apeguemos com mais o que? Firmeza o que? As verdades ouvidas, para que delas jamais o que? Espera aí, significa que se eu não me apegar à verdade, o que é que vai acontecer comigo? Se eu não me apego à verdade, eu estou sujeito a me desviar dela. Não é porque ela chegou um dia para mim, que ela vai ficar linda lá, deitada em berço esplêndido, crescendo dentro de mim, sem que eu faça nada. Você não precisa fazer nada para ser salvo, porque é a graça que faz por você, mas você precisa sacrificar a sua carne dia após dia, para que você não esteja sujeito a se desviar dessas verdades. Se apegue com firmeza, para que não nos desviemos. Aí ele continua no 2: se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. Ele está falando dos profetas. Muitas vezes os anjos traziam palavras de juízo, coisas que iam acontecer, e aconteciam, amém? Aí eles bem assim: como escaparemos nós, no 3, como nós escaparemos, se nós negligenciarmos tão grande o que? A salvação pode ser negligenciada. Aleluia. Se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com Ele por sinais, prodígios e vários milagres, e por quê? Distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Está dizendo o seguinte: você recebeu a verdade, recebeu a palavra, Deus confirmou essa palavra, Ele ungiu você com o Espírito Santo, Ele passou a habitar dentro de você, você vai ser indesculpável se você negligenciar isso. Palavra boa de domingo à noite. Aleluia. Eu vim aqui, irmãos, para dizer para você: ei, não durma. Ei, não se distraia. Ei, não negligencie a palavra que você já recebeu. Ei, não se esqueça das profecias que já chegaram na sua vida. Não se esqueça do que Deus prometeu para você. Se apegue com firmeza, irmãos. Se levante, não se amolde ao que você está passando. Não se conforme com o que você está passando. Não fique conformado, não se acostume com o que está à sua volta. Fique inconformado como Paulo. Se levante sobre os seus pés, irmãos, e comece a praticar o que essa palavra diz. Aleluia. A prática dessa verdade, irmãos, vai levar você numa transformação gradual. Como Paulo disse: olha, de fé em fé, de glória em glória, como que por um espelho, somos transformados na sua imagem. Ele está dizendo o seguinte: quanto mais eu sacrifico a minha carne, quanto mais eu vivo por fé, quanto mais eu ando nessa fé, eu vou me parecer com Ele. Inevitavelmente, eu vou me parecer com Ele. Romanos 12, que a gente sempre lê quando fala dessas coisas. Romanos 12, 1. Espera aí que eu abri no 1. 12. Quando ele diz: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa... Espera aí, preste atenção. Às vezes a gente diz que a gente tem que renovar a mente com a palavra. E amém, a gente tem que renovar a mente com a palavra. É isso que está dizendo, não é isso? Mas deixa eu lhe dizer, a transformação não é automática. Você renova a sua mente quando a informação chega até você. A informação está chegando hoje até você, não é assim? Sua mente vai ser transformada, renovada, automaticamente. Ou seja, ideias antigas vão cair por terra e você vai entender que coisas que você fazia não deve fazer mais. Isso é renovação da mente, amém? Só que você ainda pode escolher continuar fazendo as práticas antigas. Não matando o velho homem. Aí eles dizem assim: renove a mente, e aí por essa renovação, transforme-se.
Eu vou ler de novo para você, tá certo? Versículo 2. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos por meio da renovação, pela renovação da sua mente. Porque só assim você vai conseguir o quê? Experimentar qual seja a boa, agradável e... Eu vou lhe dar um exemplo do que é você receber a mente, receber a palavra na sua mente, mas ela não descer para o espírito e não mudar a sua prática de vida. Outro dia eu estava vendo no YouTube um rapaz, a galera que gosta de YouTube vai saber até quem é. Um rapaz que ele é ateu. E ele disse que acha um absurdo a lógica do evangelho, né? O jeito prosélito do evangelho, de se apresentar às vezes. Ele diz que o evangelho na verdade é uma ameaça. O cara que prega o evangelho para você, ele chega para você, ele ameaça. O Jonas já está rindo. Aí ele faz uma ameaça. Qual é a ameaça? Se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. E ele diz: oxi, então quer dizer que eu tenho que aceitar esse Jesus sob a ameaça? Você está me ameaçando para que eu aceite esse seu Jesus? Aparentemente parece uma verdade isso, né? Tem gente que pode ter até bugado. Peraí, mas pensando bem é isso mesmo. Mas só que o texto que a gente leu, volte para lá, o primeiro texto que a gente leu em Atos 17. Atos 17. O primeiro texto que a gente leu hoje. Lá no versículo 30. Olha o que é que Paulo diz. Ele fala primeiro, a gente leu até a parte dizendo que o homem, ele se apresentou ao homem pelas coisas visíveis do mundo, pela criação, para que o homem nem que fosse tateando conseguisse alcançá-lo, né? Encontrá-lo. Ele diz, olha, ele fez as coisas assim para que o homem nem que fosse tateando alcançasse ele, encontrasse ele, entendesse que tem um Deus e que você precisa dele. Aí o 30 ele diz bem assim: ora, Deus não levou em conta os tempos da ignorância, agora porém ele o quê? Qual é a palavra que está aí? Qual é a palavra que ele está aí? Vamos lá. Deus, aqui, a primeira palavra, qual é? Ele faz o que agora? Notifica. Vou explicar qual é a diferença de ameaça para aviso. Ameaça é, se você não fizer, eu vou fazer isso com você. Aviso é, se você não fizer, você vai acabar se dando mal. Pegou? Mas por que eu tenho essa revelação? Porque eu deixei a verdade entrar no espírito. Se ficasse na superfície da mente, eu ia abrir brecha para que o diabo trouxesse sofisma junto com a palavra. Porque o diabo, irmãos, para enganar, ele gosta de usar a própria Bíblia. Ele tentou isso com Jesus, que dirá comigo e com você. Que dirá comigo e com você. Às vezes, Satanás usa versículos isolados para roubar a sua fé na própria palavra. Amém? Você vai ver isso nos livros do irmão Hegel, ele falando o tempo todo, que várias vezes teve que despregar a pregação do cara que pregou antes dele. Desfazer a mensagem todinha, por quê? Porque gerou incredulidade no povo. Amém? A Bíblia diz que Deus notifica o homem. Eu e você é como se fôssemos oficiais de justiça. A gente chega lá para dizer que o pecado, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. Amém? Em Cristo Jesus. Nós não chegamos para ameaçar ninguém, mas chegamos para notificá-lo. Olha, você está morrendo. Mas eu tenho as boas novas para você. Eu vim trazer o evangelho, as boas novas de que você tem um novo e vivo caminho, pelo qual você pode entrar e se livrar dessa morte. Amém? Amém? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não é só entender a palavra com a mente, irmão. Não é só tentar buscar com a mente. Não é só você tentar manobras intelectuais para você ficar cheio de Deus, para você ter sucesso em alguma coisa. Sucesso, irmãos, é cumprir o propósito para o qual você foi criado. O que é sucesso para esse telefone? É ele conseguir ser um telefone.
O que é sucesso para esse tablet? Ele conseguir ser um tablet, esse microfone. Se eu ligo esse microfone e eu não consigo, ele não consegue amplificar minha voz, ele não vai conseguir ter sucesso, porque ele foi criado para isso. Amém? Nós fomos criados para algum propósito, e nós precisamos viver esse propósito, porque só assim a gente vai ter sucesso. Se a gente viver buscando estratégias mentais, se a gente viver buscando malabarismo mental, a gente vai cair na mesma armadilha dos filósofos atenienses, que estavam lá. A Bíblia diz, a gente leu, que eles estavam sempre procurando uma novidade, para ouvir, para discutir, uma estratégia nova. Tem gente, irmãos, que gasta rios de dinheiros para ir em conferências e palestras de gente famosa para conseguir estratégia boa para os negócios. Amém. Mas às vezes essas mesmas pessoas não conseguem fazer um investimento na casa de Deus, na obra de Deus. Essa mesma pessoa não consegue pegar todo esse esforço, todo esse empenho e trazer para onde tem as palavras de vida eterna. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho puro e simples é o poder de Deus, irmão. O Evangelho, para que ele salve, ele só precisa ser exposto. Para que Deus mude o seu bairro, a sua casa, a sua cidade, ele não precisa que você faça militância política, ele só precisa que você seja a voz dele. É óbvio que Jesus, quando ele chega no lugar, ele atinge até a política, amém? É ótimo. Irmão, eu vou dizer para você, você acha que eu fico chateado agora que eu chego na Câmara cedo, de vereadores, e eu vejo, e tem um pastor lá agora, um dos vereadores que é pastor também, e está fazendo um culto. Todo dia eu chego lá na sessão, aí eu olho lá de cima, e está rolando um culto lá embaixo. Isso é bom? Claro, para mim especialmente, que sou cristão, que sou evangélico, eu acho ótimo, maravilhoso. Mas deixa eu dizer uma coisa, não é isso que vai salvar Aracaju. Aracaju fica mais perto de ser salva quando alguém como o pastor Aleph tira um chinelo do pé e dá um morador de rua. Aracaju fica mais perto de ser salvo quando a gente exerce o fruto do Espírito, quando a gente se importa, quando um colega chega lá no trabalho e está sofrendo. Aracaju fica mais perto de ser salvo, irmãos, quando você é Deus aqui. Aleluia. Não é quando eu coloco a Bíblia debaixo do braço e tento constranger as pessoas. Olhe como eu sou espiritual. Seja espiritual, porque eu sou espiritual. Se você não for espiritual como eu, rapaz, Deus fala comigo face a face, igual Moisés. Deus fala comigo igual falava com Moisés, aqui ó, um em carne. Aliás, se você fizer qualquer coisa comigo, ele vai pesar a mão sobre você. Porque ele, ó, Deus e eu aqui, ó, um em carne. Eu sei que você já ouviu isso em algum lugar. Vejam como eu sou espiritual, como eu sou o super crente que oro 10 horas por dia. Você não tem noção de como eu oro em línguas, de como eu me movo nos dons. Irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Deus vai salvar toda essa geração, mas Ele vai salvar no momento que a gente entender que a gente precisa ser os seus pés, as suas mãos e a sua boca. Quando a gente entender que o negócio de Deus são vidas, que a única coisa que tirou Jesus do sério e fez Ele bater nos cambistas foi porque Ele estava se importando com as pessoas. Ele queria que todo mundo ofertasse. A Bíblia diz que depois daquilo que Ele limpou e virou as mesas, levaram coxos e toda sorte de doença e Ele os curou. Mateus, no livro de Mateus capítulo 11, quando Jesus chega e diz assim, olha, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aí ele diz bem assim, aprendei de mim,
que sou manso e humilde de coração. Qual era a imagem que Jesus estava ilustrando ali? Naquela época, as pessoas tinham a mania, especialmente os meninos, né? Eles se sentavam para ouvir a palavra aos pés de um mestre. Escolhiam um mestre e era como se fosse a faculdade da época. Por isso que Paulo disse que foi instruído aos pés de Gamaliel. Não é isso? Porque era como se fosse a faculdade da época. O cara tinha dinheiro, aí ele pagava aquele mestre para o filho dele estudar lá aos pés dele. Ele sentava e ouvia. E Jesus faz um convite gratuito. E olha que escandaloso, homens e mulheres podiam fazer isso, Emanuel, porque a Bíblia também diz que Maria estava fazendo isso. E é por isso que ele diz, a Marta ela escolheu a melhor parte, porque imagine, para uma mulher como era espetacular, poder sentar aos pés do mestre para ouvir a palavra. Era algo escandaloso para a época, irmão. E ele diz, olha, vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, mas não fique por aí, eu vou aliviar você, mas eu estou convidando você a ficar aos meus pés e aprender de mim. E o convite que eu estou fazendo é gratuito, você não precisa me pagar nada. Aí ele diz, eu sou manso e humilde de coração, o meu fardo é suave. Ele diz, tome sobre você o meu jugo, porque o meu jugo é suave, ou seja, arranque as amarras, tire sobre você, eu já folguei, agora cabe a você tirar as amarras do pecado, e colocar sobre o seu pescoço o meu jugo, porque ele é leve, ele não vai castigar você, ele não vai flagelar você, recebam de mim. Se você pegar a Santa Ceia, outro dia eu estava estudando sobre a Santa Ceia, fui ministrar a Santa Ceia para a sogra de Wanderson, eu estava estudando e pensando, repensando eu e Deus ali, viajando com ele, e percebendo que, você sabe que o símbolo da aliança poderia ser qualquer outra coisa, ou poderia ser só o suco, mas Jesus pede para que eles bebessem o suco e ingerissem o pão. Coma o meu corpo. Sabe o que é isso, irmão? Comunhão. Ele está dizendo mais ou menos o seguinte: agora, lá no Éden, a Bíblia diz que Deus escondeu a árvore da vida porque o homem não comesse. Amém? Amém? O homem não comesse mais da árvore da vida, para que voltasse a viver eternamente. Então ele fechou, na verdade ele fechou o jardim do Éden ao homem, amém? Onde ele tinha toda a sua provisão. E aí naquele momento Jesus vai dizer assim: coma, esse é o meu corpo. Vocês não precisam do que está no jardim do Éden, vocês não precisam da árvore da vida, vocês só precisam receber de mim. Extraia a sua vida, as suas forças de mim. Não tente viver por você mesmo. Escute, ei, preste atenção. Deus está falando hoje o seguinte: não tente viver por você mesmo. Não fique satisfeito com o culto, como nosso pastor gosta de lembrar, 6 horas por semana, 8 horas por semana que seja de culto, não são suficientes para você. Deus quer uma comunhão diária e constante com você. Só assim, irmão, o evangelho vai ser transformador na sua vida. Só assim, não tem outro jeito, não tem outra maneira para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não tem fórmula mágica para isso, irmãos. As ferramentas não são humanas, é você se expor à palavra, praticar essa palavra e deixar que Ele vá fazendo a obra dentro de você. É você sacrificar a sua carne, oferecer como sacrifício vivo a Ele, como instrumento de justiça. Você não vai conseguir oferecer seu corpo como instrumento de justiça se ele é dado à prostituição, ao adultério. Você não vai conseguir ver como Deus vê se os seus olhos estão sempre postos em coisas más, em pornografia, lascívia, luxúria. Aleluia. Inveja. Não vai ter espaço, irmãos, para o novo de Deus chegar para você. Não tem espaço para a fé chegar se você está agarrado ao medo, às convicções desse mundo.
se você só crê no que está na conta e no bolso. Não vai ter espaço se você num domingo está na igreja e você sai daqui e vai tomar um ali no barzinho. E por favor, eu não estou aqui para julgar você, jamais. Eu estou aqui para lhe notificar. Não fique com raiva de mim por notificar você. Tenha raiva do diabo que estava enganando você. Eu conheço algumas pessoas que ela posta, e olha que eu não sou chegado a Instagram, tá? Não sou chegado a Instagram. A pessoa posta às vezes 10, 15 stories. Aí é o seguinte: 3 é alguma música cristã, worship, ou uma frase de um pregador. Geralmente eles gostam daquele que prega sentado. As palavras costumam ser doces. Aí posta o story é um pregador, é um versículo, ou pode ser até um pedaço de uma pregação do pastor Fábio, de tia Cássia, é maravilhoso. Aleluia. Ou algum versículo bíblico. E o resto dos stories é bebendo, em ambientes totalmente inapropriados, xingando palavrão, falando para as invejosas irem para aquele lugar. Vou ser bloqueado. Não, já tem uma galera aqui da igreja que me bloqueia os stories. Eu sei porque aparece nos de Carol. Aí vocês vão ter que bloquear a Carol agora também. Igual o fulano tá com stories, Carol, porque eu não assisto, mas Carol dá pra ver. Mas não se preocupe, não estou afim de vigiar a vida de ninguém. Não se preocupe. Às vezes eu vejo coisas que nem gostaria. Carol já diz isso direto, que eu flagro às vezes alguns irmãozinhos em situações que, acredite, eu não gostaria. Amém? Amém. Glória a Deus. Mas se Deus está mostrando é porque Ele tem um motivo, amém? Porque o que eu quero dizer com isso, irmãos? Essas pessoas querem pegar Deus e colocar num story, num culto, armazenar num culto, num momento, numa emoção. Enquanto o Evangelho é para ser vivido diariamente. O Evangelho, irmãos, não é um banho. O Evangelho é um mergulho permanente. O Evangelho não é uma noite de motel. O Evangelho, irmãos, é para quem noiva e espera o noivo. Até chegar o casamento. Maranata, que chegue logo. O Evangelho é simples o suficiente, irmãos, para eu estar pregando essas coisas. Não precisa fazer, como o pastor Aleph tocou nesse assunto, não precisa fazer a exegese do século. Você não precisa, não é de uma palavra que João Ferreira de Almeida não conseguiu achar nunca, nenhum teólogo conseguiu achar, mas você conseguiu achar, ou um pregador achou, e essa palavra vai mudar todo o resto da sua vida, você não precisa fazer mais nada. Você precisa, irmãos, fazer um sacrifício diário, de pegar a sua carne, crucificar e oferecer o corpo como instrumento de justiça. Você sabe que Deus falou comigo sobre isso enquanto eu estudava essa ministração. Deus falando comigo que muita gente precisa da influência que está na minha vida, e muitas vezes eu estou indiferente a essas pessoas. Estou falando isso para me identificar com você, para não parecer que eu estou aqui só com uma palmatória. E eu fiquei constrangido diante de Deus. Porque às vezes os afazeres do dia, do nosso dia a dia são tão grandes, a gente está tão preocupado em ganhar dinheiro, em crescer na vida, em pagar as contas, que a gente esquece de olhar para o lado, de deixar o Espírito Santo falar, às vezes, e pegar o telefone, ligar para uma pessoa e perguntar se ela está bem. E eu estou me colocando nessa situação.
Teve outro dia que uma irmã, deixa eu ver, ela não está aqui hoje, a irmã me abordou no final do culto. Aí ela disse: pastor, foi um senhor puxão de orelha, mas eu fiquei parado ali só ouvindo ela, né? Ela disse: pastor, o senhor é uma bênção, é tão usado por Deus às vezes para falar as coisas ali, eu recebo tanto da sua vida, mas o senhor acaba o culto e às vezes vai de fininho por ali, de fininho e vai embora, e não nos dá a oportunidade de lhe dar um abraço, lhe dar uma palavra. Estou falando de mim para você ficar mais confortável, amém? Estou me colocando, estou me identificando. Aí eu parei e pensei naquilo, irmãos. Amém? Eu parei e pensei naquilo. Eu disse: meu Deus, eu estou errado. Porque alguém queria receber algo de mim. E eu não estava lá para ser Deus para essa pessoa. O Evangelho, irmãos, não é uma experiência de 40, 50 minutos. Ele é o poder de Deus, permanente, para a salvação de todo aquele que crê, de todo aquele que escolhe viver. O Evangelho não é um mero mergulho, irmãos. Aliás, um mero banho. Ele é um mergulho permanente. Ezequiel viu as águas e ele disse que as águas não dava para passar se não fosse a nado. Significa que o corpo estava todo submerso. O corpo estava todo submerso, ou seja, ele não podia dispor e caminhar como quisesse. Ele estava sujeito aonde as águas levassem ele. Você está sujeito para largar o que Deus disser para você largar hoje? Será que a gente está disposto a largar o pecado de estimação? Será que eu estou disposto a largar o meu gosto por ser introspectivo? Eu não sou tímido, às vezes as pessoas confundem timidez. Nem é arrogância também, irmãos. É ser introspectivo. Eu desenvolvi isso como uma proteção. Amém? Não é que eu não gosto das pessoas. Quem consegue quebrar essa barreira e falar comigo, quem conseguiu até hoje, sabe que eu sou muito tranquilo, que eu nem sou tão fechado assim. Que é isso? Mas foi uma coisa que o meu eu desenvolveu como proteção. Mas será que eu estou disposto a fazer como Natanael e largar a minha figueira por Jesus? Eu posso encerrar lendo essa passagem com você? Porque eu vi que teve gente que ficou meio boiando nesse exemplo. Abre em João capítulo 1, por favor. João capítulo 1. João, Evangelho de João capítulo 1, versículo, acho que é o 43, deixa eu ver. É, isso mesmo, 43. Eu já li tanto essa passagem que ficou no automático. Essa é uma das passagens que mais chamou a minha atenção no Evangelho, irmãos. E ela só está no livro de João. Só o Evangelho de João, Gigi, traz essa história. Mas preste atenção, irmão. Eu queria que os músicos voltassem, por favor. João, capítulo 1, versículo 43. Olha o que é que vai dizer. Diz assim: no dia imediato, ou seja, no mesmo dia, né? No mesmo dia do que Jesus falou com Simão. Aí ele diz assim: no mesmo dia, né? No dia imediato, resolveu Jesus partir para e encontrou a quem disse: segue-me. Certo? Certo? Aí diz assim: ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou quem? Natanael. E disse-lhe: achamos aquele homem de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Deixa eu dar uma pausa só para explicar uma coisa para você. Naquela época, e talvez às vezes seja difícil para a gente entender por que o judeu resiste tanto em aceitar Jesus como Messias.
nem todo judeu, naquela época principalmente porque era muito segmentado, tinha muitas doutrinas judaias, então tinha os fariseus, os saduceus, que era como se fossem maneiras diferentes de você enxergar a Bíblia, amém? No caso o Velho Testamento, a Torá. Eles, por exemplo, os saduceus não acreditavam em ressurreição, os fariseus acreditavam, e assim por diante. Não é esse o assunto. O que eu quero que você entenda é o seguinte: alguns dos judeus daquela época, talvez a maioria não tenham como lhe dizer de certeza, mas vários dos judeus daquela época, inclusive hoje em dia também, não acreditam na concepção de Messias. Você está entendendo? A concepção de Messias, de esperar um Messias, um Cristo, era uma construção doutrinária que alguns tinham a juntar as profecias do Antigo Testamento. Então Isaías falou algumas coisas, Davi falou algumas coisas que para alguns mais céticos eram só profecias ou poesias pontuais para aquele tempo. Você está entendendo? Não estava apontando para um Messias que tinha que vir. Não era todo judeu que pensava assim. Então imagine que você pregar o evangelho para um judeu, especialmente nessa época, você tinha que primeiro convencer de que ele precisava de um Messias, para depois convencer ele de que Jesus era o Messias. Você entendeu até aqui? Então Jesus precisava começar o ministério dele com aqueles que já esperavam o Messias, porque só foi ele se apresentar como tal. Entendeu? Entendeu até aqui? Natanael era um desses, que esperava fervorosamente. Aí ele disse: oxe, mas de Nazaré pode sair alguma coisa boa, porque eles esperavam um Messias conquistador, homem de guerra, que ia livrar ele do domínio romano, amém? E restaurar o reino de Israel, porque quando Isaías falou sobre Jesus, ele disse que ele restauraria o trono de Davi, amém? Seria o rebento, o renovo de Deus, que ia se assentar no trono de Davi. Você entendeu? Amém? Amém? Então eles esperavam dessa maneira. Eles diziam: pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Mas Nazaré? Como assim? O rei vai nascer em Nazaré? Vai vir de Nazaré? Aí ele diz: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí o que é que Filipe diz para ele? Aliás, é isso. Aí Filipe vai e responde para ele: vem e vê. Aí Natanael vai. Aí diz que Jesus viu, no 47 diz: Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: és o verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Jesus estava dizendo: olha, eu sei que o seu coração é puro, Natanael. Eu sei que você espera o Messias. Eu sei que você é inconformado com algumas coisas que acontecem aqui, algumas práticas das autoridades. Tanto que você já está até meio cético e veio só para tirar a prova. Mas eu sei que você é um bom homem. Aí no 48, Natanael responde para ele, perguntou-lhe Natanael: de onde me conhece, Senhor? Jesus, aliás, ele disse: de onde me conheces? Ele não chama de Senhor ainda. Aí respondeu Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. A figueira, para a época, alguns historiadores dizem que era um lugar de reflexão de alguns jovens, de reunião, onde eles se reuniam para orar, para clamar, para discutir doutrinas como essa, à espera do Messias. E Jesus disse: ei, escute, antes que Filipe chamasse, eu vi você lá. Mas só que essa fala de Jesus, irmãos, não é simplesmente uma revelação para tocar o coração de Natanael. É uma forma de Jesus dizer: o tempo da figueira acabou. Eu estou te chamando para algo muito maior para você viver. Tanto é verdade, irmãos, que o diálogo segue e diz que depois que Jesus disse: eu te vi assentado debaixo da figueira, ele diz: então, exclamou Natanael: mestre, tu és, agora ele chamou de mestre, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Você não interessa se você veio de Nazaré, eu agora sei que você é o Rei. Você é o Rei de Israel. Eu já lhe reconheço como meu mestre. Ou seja, eu larguei a figueira, eu quero você. Eu não preciso mais dela. Jesus diz, ao que Jesus respondeu: porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, você crê? Pois coisas maiores do que estas tu verás. Aí ele diz:
E em verdade vos digo que vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ou seja, ele está dizendo, você vai ver o rei, esse mesmo rei que você está reconhecendo, você vai me ver no ápice da glorificação, os anjos subindo e descendo sobre mim. Você vai experimentar do que você nunca experimentou, Natanael, porque hoje você trocou a figueira por mim. É tempo, irmãos, de trocarmos as nossas inseguranças por Ele. É tempo de trocarmos, irmãos, as nossas expectativas emocionais em pessoas e colocar no Senhor. Tem gente que não consegue ficar só. Você já percebeu isso? Inclusive crente, não consegue ficar só. Sempre tem que estar namorando, ou noivado, ou casado. Aí casa uma, casa, descasa, casa, descasa, casa, descasa. Namora, deixa, noiva, deixa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Toda essa sua carência emocional, Jesus pode preencher. E se você um dia conheceu essa palavra, Ele está pronto para que ela faça efeito na sua vida. No momento que você entender essas coisas, o seu corpo não vai ser mais instrumento de desfrute alheio, mas vai ser instrumento de justiça. Eu não estou interessado no que você fez até hoje. Deus não está interessado no que Natanael tinha feito. Jesus não estava interessado no que ele tinha feito até aquele momento. Jesus não ficou nem chateado. Você percebeu que Jesus não ficou nem um pouquinho magoado por ele ter perguntado se podia vir alguma coisa boa de Nazaré? Jesus não estava interessado com as ofensas, irmãos. Às vezes eu vejo o crente revoltado porque a pessoa está xingando Deus, está escarnecendo de Jesus. Ei, para com isso, irmão. Para com isso. Já diz Propaganda, que é um artista gospel americano, já diz Propaganda, defender Deus é como você defender um leão. Não é para você defender ele, é só você abrir a jaula. É só você abrir a jaula, é só você deixar sair. Ele disse bem assim para a mulher, ele chegou para a mulher samaritana e disse bem assim: ei, eu vou dar para você uma água que vai fazer você nunca mais ter sede, porque quando você entender isso, quando você beber dela, ela vai se tornar em você uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ou seja, é uma fonte incessante. Ela vai dar de beber a você, vai saciar você e aquele que tiver em volta. Qualquer um que se aproximar para beber vai ficar saciado dela. É só deixar sair. O evangelho não precisa de ajuda. Deus não precisa da sua ajuda, do esforço humano seu, do seu braço humano para salvar a humanidade ou para salvar você. Ele só quer que você viva aquilo que Ele disse para você viver. Você fazendo isso, irmão, você vai salvar você e os outros. Vai ser canal de Deus para outros. Chega de vir para a igreja para buscar uma bênção. Pare com isso, pelo amor de Deus. Chega de vir para a igreja para buscar uma bênção. Eu vim aqui para buscar uma bênção. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Que conversa é essa, irmão? Você já é a própria bênção. O que é que diz o Salmo 84? Bota aí o Salmo 84, por favor. Eu ia encerrar, mas eu tenho que falar isso. O Salmo 84, Salmo de número 84. Quem está falando isso aqui, irmãos, é o salmista no Velho Testamento. Salmo número 84 diz o seguinte. É 84, Jesus? Peraí. 84. Pronto. No final, no 11, versículo 11, os versículos 11 e 12. Olha o 11, o que é que diz assim, diz o salmista falando. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem
Ele sonega aos que andam retamente. Ou seja, Ele não retém nada. Pare com esse negócio de que veio só para buscar a bênção, porque você já é a bênção. Qualquer coisa que você queira buscar, irmãos, a Bíblia diz que Ele não vai sonegar nada, não vai reter nada, Ele não está segurando nada. Esqueça isso, para de acreditar nessa mentira do diabo. O que você precisa vir fazer é comer dEle, receber dEle, se encher dEle, deixar Ele transformar você. À medida que Ele faz isso, todos os bens Ele vai lhe acrescentando, porque Ele é Deus zeloso, bom pagador. Ele é galardoador daqueles que o buscam, irmãos. Galardoador daqueles que o buscam. Pagador, presenteador. E Ele não sonega nada, não retém nada. Para com isso. Isso é mediocridade. Isso é mesquinharia. Aleluia. Deus não é uma mercearia. Ele não é dono de um boteco para você chegar lá e pedir um negócio e levar. E pronto, acabou. Só vai voltar lá na outra semana quando acabar. Ele é seu pai. Ele quer um relacionamento. Ele quer transformar você. Amém? Ele quer que você seja transformado. Faça um compromisso com Deus. Fique de pé nesse momento. Aleluia. Eu quero que você faça uma reflexão. Feche os seus olhos e faça uma revista. Aleluia. Feche os seus olhos. Deus está intervindo na vida de pessoas hoje. Eu quero que você tire agora aí 2 minutos no seu lugar para fazer uma reflexão do nível de compromisso que você tem com Deus. O que você tem feito com aquilo que Deus falou para você? O que você tem feito com o seu chamado? O que você tem feito com a unção? Deixa eu dizer um negócio para você. Eu sei que Deus está falando com pessoas aqui. Paulo chegou para Timóteo e disse: Timóteo, guarda, preserva o bom depósito. Guarde o depósito. Não negligencie o dom que foi confiado a você. Escute isso, não finja que não é com você. Não finja que não é com você. Você pode ter negligenciado até hoje, mas hoje Deus está intervindo. E está chamando você à responsabilidade de novo, como Ele me chamou. Deus me chamou para cuidar de pessoas. Quer eu queira, quer não. E eu garanto para você que no meu eu nunca quis. Mas Deus me chamou para cuidar de pessoas. E eu assumo esse compromisso com Ele. Mesmo que eu tenha que abrir mão de outras coisas. O que você tem feito com o que Deus chamou você para fazer? Feche os seus olhos, nós vamos cantar. Enquanto isso, eu quero que você passe em revista a sua aliança com Deus, o seu compromisso com Ele, o quão mergulhado você está nessa palavra e nesse evangelho. Ela é um amuleto dentro da sua casa, a sua Bíblia é um amuleto dentro da sua casa, ou ela é uma palavra viva na sua vida, na vida dos seus filhos, na vida do seu cônjuge.
Faça essa reflexão com Deus nesse momento.